quarta-feira, ficamos em primeiro lugar no Ibope. E vai pagar a gente com muita grana. Essa grana vai vir em forma de pamonha. Vai ser um caminhão de pamonha. Vai não! Você toparia? Ele não vai não! Mas é complicado. Vamos ver o que é esse espetáculo em corpo de tamanhos que são, né? Esse é o mais novo podcast de Goiás. É o podcast mais goiano que você vai ver, ok? Então a gente vai ter a oportunidade de entrevistar várias celebridades goianas. A gente vai começar aqui por Goiás, né? Porque aqui você sabe, tem muita gente famosa. E hoje eu vou bater um papo com uma celebridade goiana. Não, ele não é cantor. Ele é jornalista e é dos bons. E ele vai falar com a gente aqui agora. Meu amigo Arthur Magalhães, tudo bem? Tudo bem, Santos? Prazer enorme estar contigo, com você de casa. Espero que nos próximos minutos a gente fale bastante, não só bem, mas também ruim das pessoas. Até porque eu vou falar mal da gente, mas a gente não pode falar. Também tem que falar bem. Sem essa, pelo amor de Deus. Você, no momento, você está aí à frente do Serra Dourada Esporte da TV Serra Dourada, não é verdade? Exatamente, Serra Dourada Esporte vai ao ar de segunda a sexta, 11h30 da manhã, TV Serra Dourada, aos sábados, 1h30 da tarde. É o projeto esportivo, é o programa esportivo da TV Serra Dourada SBT. Tá certo, então você que está ligado com a gente, já vai deixando o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque muita gente famosa vai passar por aqui. E anote aí o nome do podcast, hein? É o podcast Bastidores da Minha Carreira. Então a gente vai perguntar tudo o que aconteceu nos bastidores da carreira dos artistas que passarem por aqui. Então você que gosta de saber as curiosidades, porque tudo que passa no ar, que vai pro ar, na frente da tela, você já sabe, né? Agora o que acontece nos bastidores, acontece cada coisa, né? Exatamente. Acontece de tudo. Inclusive, se os bastidores fossem transmitidos, daria muito mais audiência do que o que vai no ar. Então, uma coisa interessante que eu acho, principalmente aquelas pegadinhas, principalmente no SBT, eles fazem muito telegrama legal. Sim. E aí eles fazem eles fazem um roteiro, fazem um teatro. Aí o principal, que é a hora que revela que a gente quer ver a reação das pessoas, eles pegam e cortam. E eu acho que o programa deveria deixar para a gente ver a reação das pessoas, né? Deixa, né, até o final, porque o bastidor ali a gente gosta também, né? É a realidade. Eu quero começar perguntando para você, desde o início, como que você começou, como que teve a oportunidade. Você começou no rádio, não é verdade? Exatamente, aos 9 anos, fui convidado por um amigo do meu pai para começar um programa sobre o Atlético Clube Goianiense na Rádio Jornal 820. Aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, que hoje é a Rádio Bandeirantes FM 98.7. Então a antiga Rádio Jornal trouxe ao ar um programa sobre o Atlético Goianiense, o programa Dragão Emoção, e a partir de então a gente começou a militar no meio do rádio. E com 16 anos eu fui para a Rádio 730 como estagiário, ali me tornei produtor. No ano seguinte passei para reportagem, cobri a Aparecidense no primeiro semestre de 2015, ao lado do nosso eterno Cocá, João Rodrigues, que faleceu, perdemos ele para Covid. Em 2017, no segundo semestre, comecei a cobrir o Atlético Clube Goianiense, Certo. Dragãozinho, que estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Minha primeira viagem, a minha vida, não foi para Catalão, não foi para Rio Verde, não foi para Itumbiara, foi para o Rio de Janeiro para o jogo do Atlético. Atlético e Flamengo, depois Atlético e Corinthians, minha segunda viagem, e fiquei no Atlético por pelo menos 3 anos. Tendo uma breve pausa em 2018, porque eu saio da Rádio 730, que é a terceirizada do esporte, para as feras do esporte, a equipe do Leandro Carvalho, e vou para a Rádio Sagres, que seria depois da Rádio 730. Só que por algum tempo ela funcionou de uma forma paralela no projeto da Copa do Mundo. Eu iria para a Copa do Mundo da Rússia, mas acabei aceitando uma proposta da Rádio Bandeirantes para continuar cobrindo o Atlético, e eu abri mão da ida para a Copa do Mundo da Rússia para ir para a Rádio Bandeirantes. Naquele momento, eu tinha a intenção
de conhecer de fato todo o Brasil, conhecer o país. Eu falei assim, pô, o que eu vou fazer na Rússia? Eu não quero fazer na Rússia, por mais que seja Copa do Mundo, por mais que seja seleção brasileira, eu quis continuar aqui em solo brasileiro, na cobertura dos times locais. Depois disso, fui para a Rádio Band News FM, TV Goiânia, TV Capital, TV Band Nacional, fui correspondente do Band Esportes em São Paulo, fui correspondente do Band News TV, enfim, tive reportagens no Jogo Aberto com a Renata Fã, então me desenvolvi até chegar na TV Serra Dourada, onde já estou há 3 anos, sendo 1 ano e meio já como contratado, 2 anos como terceirizado, então são 3 anos e meio já na TV Serra Dourada. Tá certo. E aí, como foi essa passagem, essa migração do rádio para a televisão para você? Como que foi esse processo? É um grande desafio sempre, Santos, você sair do rádio e ir para a TV, mas eu te digo, o rádio é a categoria de base da televisão, porque a televisão, ela exige muito mais do que o rádio. O rádio, eu já fui apresentar programa de chinelo e bermuda. E meu trabalho eu seguia da mesma forma, inclusive programa de jornalismo. É mesmo? Então, aos finais de semana, plantão, eu sempre ia de chinelo e bermuda, eu ia ficar sozinho ali na empresa, então ninguém me vê, não tinha um problema. Na TV. O rádio tem essas coisas, é muito interessante, né? É possível, na TV não tem como fazer isso. A TV tem o cinegrafista que está ali atrás de você, milhões de pessoas que estão assistindo, tem o diretor de TV que está ali atrás, tem todas as pessoas que você passa, a redação, a recepção, a segurança, enfim. A TV, ela é algo muito maior do que o rádio em relação à produção, em relação a colocar no ar. Existem exceções, né? Tem aqueles programas de humor que eles colocam ali um apresentador apresentando um telejornal e a hora que encerra o jornal ele levanta, o terno tá só da cintura para cima, ele levanta e sai correndo de bermuda. Só dá certo em programas de humor. Agora, na vida real mesmo, a gente tem que apresentar a romandia, organizar. Tem que estar organizado, né? Então, uma curiosidade, você que trabalhou no rádio, migrou para a televisão, eu percebi que eu sou cantor de forró também. Eu já tive a oportunidade de cantar em alguns programas de televisões aqui em Goiânia. Alguns não, algum, né? Eu cantei muitas vezes no programa do Dr. Isaac. Então, eu percebi que nessa época eu já estava no rádio também, já tem alguns anos. Então eu percebi que tem uma diferença muito grande do rádio para a televisão. A televisão tem um público muito maior. Eu gostaria que você falasse sobre isso. A televisão, ela está presente em todos os lares, restaurantes, bares, onde você vai ter uma televisãozinha. O que já foi com o rádio no passado, não é mais assim. O rádio ele vem perdendo a força, é normal, mas eu sinto que o rádio, ele nunca vai deixar de existir. Assim como o jornal impresso. Porque o rádio, ele consegue chegar ainda em alguns lugares que outros meios de comunicação não conseguem, né? E ele é gratuito. O rádio, a pessoa pode ter o Spotify, o YouTube no carro. Em algum momento ele vai ouvir o rádio. E o rádio não atrapalha, né? O rádio não atrapalha, ele é gratuito. Ele está presente, carros, enfim. O rádio, ele respira, ele vive. E eu espero, até o final da minha vida, fazer rádio, que é o veículo que eu mais gosto de fazer. Eu amo fazer rádio. Pois é, hoje você trabalha na TV Serra Dourada, eu também trabalhei na TV Serra Dourada no grupo Serra Dourada, durante 12 anos. Eu trabalhei numa rádio em São Miguel do Araguaia. E lá eu percebi que lá ainda é uma região que o povo ouve muito rádio. Então, lá a cidade fica nas proximidades do Rio Araguaia, e a gente percebe que as pessoas, principalmente na beira do rio, principalmente nessa época agora, no mês de julho, as pessoas estão na beira do rio que não tem internet, então a única coisa que chega lá é o rádio. As pessoas ligam e pedem música pra gente, então é muito gratificante. O rádio, ele ainda chega em muitos lugares que outros meios de comunicações não chegam, né? O rádio, ele é inclusive apaixonante de você vir trabalhar, de você improvisar, de você ser livre para falar. A TV é assim, ó, Arthur, você tem 30 segundos. Em 30 segundos eu tenho que fazer o que eu cumprir o meu objetivo. No rádio não, no rádio, Arthur, pode ficar à vontade, você fala, você explana, você traz uma ideia, você traz uma consideração, que o rádio é mais livre. A TV, ela já é um pouco mais carregada, a gente pode dizer assim, né? Tem uma pergunta que eu vou fazer essa pergunta para você, porque você trabalhou no rádio e depois você foi para a TV. Eu gostaria que você me dissesse
Qual que é a diferença? A diferença em termos de público, em termos de visibilidade, em termos de repercussão, independente da quantidade de audiência, que cada veículo de comunicação, tanto o rádio quanto a TV, tem a sua audiência. Sim. Mas o que você acha, assim, quando você passou para a televisão, o que você sentiu? Você acha que o público é muito maior, o reconhecimento é mais rápido? A televisão, até por ter imagem, ela te traz um reconhecimento maior, porque você massifica ali o seu rosto, de fato a sua imagem. Enquanto o rádio é a sua voz. Acho que a TV te dá um alcance maior, mas o rádio te dá uma qualidade maior do que você vai passar para as pessoas, porque as pessoas não estão vendo. Então, eles aproximam do rádio quando tem uma informação interessante e ele vai, opa, o que está passando no rádio? E a pessoa pega e aproxima Não, presta atenção, vai conferir, né? só mexe com um sentido, apenas com a audição. Enquanto a TV mexe com dois sentidos, a visão e a audição. Então, é mais fácil você falar assim, ó, gente, esse jogador aí, e aparece o jogador. Tá vendo ele? Vamos ver o que ele falou. E aí você tá vendo ele falar. Você tá vendo se ele tá bravo, se ele tá feliz, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é alto, se ele é baixo. Você tá vendo. Você tá vendo ali, ó. E aí junto às palavras. Tem, inclusive, a TV ela tem a magia de você falar com a imagem. Tem muita gente que assiste TV com a TV no mudo. Tá ali só a imagem. E você tem que passar para a pessoa o que você está falando também para a imagem. Eu gostaria que você ligasse agora para um amigo seu, uma pessoa que você gosta muito, que é amigo próximo, e a gente fazer uma brincadeira com ele lá. Tipo, você vai ligar para ele e falar assim, se ele for locutor, se ele for apresentador, assim, uma dica, você pode criar, se você tiver uma melhor, aí você pode criar, mas o que eu sugiro é o seguinte, você liga para ele e fala assim, olha, eu tô pegando um evento, mas ele disse que quer você, ele só aceita o evento se for eu e você para poder apresentar. E o cachê é bom, viu? O cachê é bom, mas ele disse que só aceita se for com você. O cachê que ele vai pagar para nós é um caminhão de pamonha. Um caminhão não, vamos dizer assim, um saco de pamonha, vamos dizer assim, né? Você topa? Ué, fechou. Eu topo. Para quem você vai ligar? Eu vou ligar pro Atila. O Atila, ele qual que é? Ele é jornalista também. Atualmente ele é diretor de marketing do Real Cap. Então ele é o cara que eu Fala, tudo beleza, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Cara, eu tenho uma proposta aqui que é muito boa e você, como parceiro, eu acho que vai curtir demais a ideia. Um rapaz quer que a gente apresente um programa. Vai não! Na verdade, não é um programa. Ele quer que a gente apresente um espetáculo que vai acontecer na cidade dele, que é a cidade de Minas Sul. Ele não vai não! E em troca, ele vai pagar a gente com muita grana. Essa grana vai vir em forma de pamonha. Vai ser um caminhão de pamonha. Você toparia a gente fazer toda essa apresentação em troca de pamonha? Eu sei que esse espetáculo fica até um pouco do que a gente está sentindo. O problema é que você pegou no meu posto fraco. Pamonha eu até isso deixar. Mas é complicado. Vamos ver o que é esse espetáculo em quantas pamonhas que são, né? Que dependendo do É pra fazer dinheiro, é pra fazer negócio, né? Legal. A gente está aqui no podcast com o meu craque, amigo, irmão Santos. Eu fiquei decepcionado, parece que não vai ter palavra. Não vai, fake news. Valeu, Alisson. Um abraço pra você, viu? Depois aparece aqui pra gente bater um papo, viu? Pode deixar que eu apareço sim, principalmente se tiver pamonha. Tá certo, legal. Fizemos a brincadeira e deu certo, né? Rapaz, esse deve ser Goiás, né? Tinha que ter inventado outra coisa, porque pamonha, quem é que vai rejeitar um caminhão de pamonha? Ainda mais nesse tempo frio, né? Que Você tá doido? Você arrasou! De pamonha, deu até vontade aqui agora, hein, Santos? Nossa, a pamonha. Qual que é a pamonha que você mais gosta, assim? Você tem alguma preferência? Moda, né? A
roda, com linguiça, tempero, água na boca. Rapaz, tem vários tipos de pamonha, tem com queijo, né? Tem. Eu prefiro aquela com milho. aquela com milho, eu vou te falar, aquela Essa é a melhor da Tá aqui em cima, né? A primeira dama tá aqui. A primeira dama tá aí, ó. Acompanhando. O que você tá falando, meu amor? Põe a voz dela, vamos lá. Aí, ela tá prestigiando, né, meu amor? Ah, tá prestigiando. Telespectador ao vivo aqui. Põe aqui na câmera aqui pra ela aparecer aqui. Aí, Ah, sim, aí. Júlia, meu amor. Ah, é? Muito obrigado, meu amor. Valeu. Hoje eu estar aqui com esse projeto, desse podcast, é tipo uma realização de um sonho, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui fã da televisão. Comecei no rádio, mas eu gosto muito da televisão, eu sou apaixonado. Principalmente quando eu estava de férias, né, que eu vinha para Goiânia, eu ia lá para a TV Serra Dourada e ficava circulando lá para ver como que é os equipamentos, né? Eu sei que tem uma certa semelhança com o rádio, né? Sim. Mas eu gostaria de saber mais. Então, uma coisa interessante que aconteceu comigo, a primeira vez que eu cantei na televisão, eu lembro que eu tocava minhas músicas no meu programa, tocava todo dia, e ninguém dava muita importância, né? Aí no dia que eu cantei no programa do Dr. Isaac, aí quando eu cheguei na rádio, aquele tanto de ouvinte ligou lá e falou: nossa, você cantou uma música bonita. Eu nunca ouvi você cantando aquela música. Eu tocava a música todo dia. Então a televisão, ela tem uma certa mágica em termos de música, né? É uma possibilidade. Eu vou ser bem sincero com você, eu tenho amigos que eu trabalhava no rádio há muito tempo que nem sabia que eu trabalhava no rádio. Quando eu fui para a TV, todo mundo falou: nossa, você trabalha na TV, que legal. Então é realmente dar esse alcance. Mas o público do rádio é fiel, e eu valorizo esse público do rádio porque é o público que está ali, ó, tá com você. Todo dia aquele ouvinte que é fiel, tá ligado, né? Eu valorizo o rádio, é um veículo que eu jamais vou deixar de valorizar. Eu sou radialista da gema mesmo, da veia. Eu lembro que lá na rádio que eu trabalhava lá em São Miguel do Araguaia, tinha uma TV lá na rádio que ficava ligada na TV Serra Dourada 24 horas por dia. E eu acompanhava você lá no Serra Dourada Esporte. E você começou aos sábados e depois você passou a apresentar o programa diariamente. Eu gostaria que você falasse aí como que foi aí essa mudança. Primeiramente, eu sou eternamente grato ao Romulo Xavier, que foi quem me convidou para ir para a TV Serra Dourada antes para comentar, só que ele chegou em mim e falou assim: Arthur, vem cá, você está falando muito. E eu que quero falar, porque eu que pago o horário. Eu quero que você apresente o programa no meu lugar e eu vou ser comentarista no seu lugar. Opa! Pra ele falar muito e você falar pouco. Eu falei assim: vai, combinado? Combina, fechou então. Fechou. E eu passei a apresentar o programa. Mais pra frente, o programa ele não se viabilizou financeiramente e a terceirização teve que acabar. E foi quando a TV me fez o convite para assumir de fato o departamento de esportes que estava sendo criado pela empresa. Então, fechado o contrato de terceirização, aberto um novo contrato com a empresa, direto, CLT de fato. Então eu trabalho na TV Serra Dourada junto da equipe toda de esportes. Nós somos 6 pessoas. O esporte da TV Serra Dourada é formado por 6 pessoas. Eu, Marcelo Borges, comentarista, a repórter Júlio Brasil, o cinegrafista Domingão, produtor Arthur Barcelos e o editor Yuri Rezende. A partir de então a gente passou a produzir um programa diário, um programa que traz todos os dias as principais notícias, as principais informações, entrevistas com o torcedor, entrevista com o público, entrevista com os principais nomes que movimentam o esporte no estado de Goiás e aquelas doses de polêmica importantíssimas e imprescindíveis para o jornalismo esportivo. Tá certo, por falar em Marcelo Borges. Alô Marcelo, quero você aqui também, viu? Quero você batendo papo aqui com o Santos, beleza? E eu quero aproveitar e agradecer você e ele, que eu não sei se você lembra uma vez que eu fui lá, vocês estavam apresentando o jornal e eu pedi para vocês gravarem uma chamadinha aqui pro nosso podcast. Roda um trechinho aí da chamadinha que o nosso bom amigo
Arthur Magalhães fez, vai! Alô galera, aqui é Arthur Magalhães, apresentador do esporte da TV Serra Dourada SBT. Parabéns pelo podcast Santos Alegria e tamo junto, viu? Feliz em fazer parte desse projeto. Valeu, meu amigo! Pois é, também o nosso amigo Marcelo Borges também fez uma chamadinha. Roda a chamadinha aí do Marcelo Borges, vai! Ei galera, aqui é o Marcelo Borges, ex-jogador de futebol, agora comentarista da TV Serra Dourada, SBT. Quero mandar um abraço a todos vocês. Aí o nosso amigo Santos Alegria. Vamos lá, galera, show no podcast! Pois é, meu amigo, então, hoje o Serra Dourada Esporte na TV Serra Dourada é um sucesso. E eu estava assistindo um dia desse, eu estava vendo o tanto que você tem uma desenvoltura muito boa, né? Você tem uma facilidade, parece que você nasceu para isso, né? O que mais me conquista no esporte da TV Serra Dourada é, primeiramente, o comprometimento da equipe. Segundamente, o comprometimento da empresa com a equipe, que é importante não só a equipe ser comprometida, é importante a empresa também ter esse comprometimento. A terceira coisa que me encantou na TV Serra Dourada é o cuidado com que tudo é feito. É o cuidado com que tudo é realizado para ir ao ar. É o padrão de excelência que eles cobram diariamente. Em quarto, o que me encanta é a audiência, é a abrangência. E para fechar esse quinteto aqui, é a repercussão, é o retorno que o Serra Dourada Esporte está tendo. Na última sexta-feira, ficamos em primeiro lugar no Ibope. Que beleza, hein? Isso é muito bom, isso é muito bom, gratificante. Eu gostaria, então, o podcast é que a gente pode falar de tudo, né? Eu gostaria que você falasse, você passou pela Band, pela TV Goiânia, né? Eu gostaria que você falasse assim em termos de alcance, assim, em termos de audiência, em termos de popularidade, assim, em relação à TV Serra Dourada, qual que é a diferença? Bom, a TV Serra Dourada, ela pega em todo o estado de Goiás, ela está presente em boa parte dos municípios aqui do nosso estadão, e ela traz uma visibilidade absurda, principalmente para a região do interior. A Rádio 99,5 FM é primeiro lugar em Goiânia, né? É um absurdo, um estouro. Grande Goiânia, né? É um estouro. A audiência da 99 é um absurdo, o tamanho dessa rádio, o tamanho dessa emissora. E as emissoras da Rede Serra Dourada no interior também são uma potência. É um absurdo. Aí, espera, rádios. Agora você imagina, 99, capital e grande Goiânia, né? Sim. A Rede Serra Dourada são 12 rádios espalhadas, bem distribuídas no estado de Goiás. E a TV, então, você está em todas, né? Sim, sim. Graças a Deus a gente abraçou de fato o projeto do Grupo Serra Dourada e conseguimos fazer a presença mesmo e estar diariamente nos veículos da empresa. As 12 rádios para o interior, a 99 aqui para a capital, para Goiânia, e na TV Serra Dourada para todo o estadão e também para o mundo através da internet. Os amigos, a gente chega lá, todo mundo recebe a gente bem, então a gente sente o valor, a gente sente que a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente presta na empresa. Então é uma coisa que eu vou guardar para sempre. O grupo TV Serra Dourada é um grupo muito, sem falar no tanto que o grupo é respeitado. Eu lembro que quando eu chegava com aquele crachazinho, você não estava com crachazinho não, né? Não, ele ficou no carro. Aí eu falava assim, olha, eu trabalho na Rede Serra Dourada, do grupo TV Serra Dourada. Eu falava, nossa, aí principalmente os locutores falavam, o meu sonho é trabalhar no grupo. Então é realmente uma empresa muito respeitada aqui em Goiás. E eu fico muito orgulhoso de ter feito parte aí dessa empresa por uns anos. Eu gostaria agora de fazer algumas perguntas para você. A pergunta que eu quero fazer aqui é a primeira. Você já foi submetido a algum teste assim para poder trabalhar em uma rádio ou em TV? Sim, no começo sempre, principalmente quando eu comecei, quando novo, na Rádio Jornal fizeram testes comigo e na Rádio Band News FM ficamos 3 meses no teste. Fiz teste inclusive lá em São Paulo, passei, fiquei uma semana lá e foi um grande teste inclusive da minha vida, foi para entrar na Band News FM. Foi um marco porque ficamos muito tempo com a rádio funcionando fora do ar, nada do que falávamos ia pro ar e a gente foi crescendo a emissora de fato. Tá certo, agora vamos começar aquelas perguntas que
aconteceram nos bastidores. Você não precisa revelar o santo, basta revelar só o milagre. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você já foi esnobado de alguma forma por um colega de profissão e anos depois ele precisou de você? Todo dia. Só sempre. Acontece demais. Assim, você precisa da pessoa. E aí a pessoa te atende. Só que quando é o contrário, isso não acontece. Isso aconteceu demais comigo. Muitas pessoas, inclusive, estão aí na mídia. Oi, você falava a telinha e todo mundo, nossa, olha o Arthur Magalhães. Só que lá atrás, quando a gente precisava, a pessoa não atendia, né? Não. Agora a pessoa atende. Isso acontece demais. Mas o que me deixa chateado é quando, independente de qualquer situação que seja, quando a pessoa vem até mim e eu atendo a pessoa. E aí daqui a pouco, quando eu preciso da pessoa para ser atendida, a pessoa não me atende. Isso aí me deixa completamente chateado com a pessoa. E eu vou ser bem sincero, quando isso acontece, eu não preciso de duas. A primeira vez que acontece, essa pessoa é cortada da minha lista de amigos, porque a amizade ela é uma reciprocidade. A gente falando sobre esse assunto, um dia desse eu vi uma entrevista do Rodrigo Faro no podcast, ele estava contando. Eu não disse quem que foi, né? Disse que uma vez quando ele era ator da Globo, ele foi participar de um evento e ele não tinha camarim. Aí tinha um artista lá muito famoso que ele tinha o camarim dele, né? Aí ele pediu, acho que a direção do evento pediu para o Rodrigo Faro ficar no mesmo camarim. Aí disse que o artista pôs o pé na parede e falou: não, se ele ficar aqui eu não fico nesse camarim. Aí disse que não aceitou de jeito nenhum. Aí o Rodrigo Faro disse que anos depois que ele se transformou num apresentador, disse que ele pediu desculpas para ele e pediu para poder apresentar no programa dele. Agora você imagina como o mundo dá volta, né? Isso já aconteceu comigo, Já? inclusive, essas questões de camarim. É um problema que as estrelas são estrelas e querem ser sempre estrelas. Você sempre tem que tratar todo mundo com respeito. Tratar todo mundo, independente de cor, raça, gênero, valor financeiro, idade, gosto, preferência, opção. Trata todo mundo igual. Trata igual que você vai ser muito recompensado por Deus. Plante o bem, queira o bem, que ele volta para você. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, o seguinte: você já chegou atrasado em um compromisso e você deu a justificativa por causa do trânsito? Todos os dias. Isso acontece, principalmente no trânsito de Goiânia, né? Principalmente no trânsito de Goiânia, mas geralmente eu atraso muito. Eu sou a pessoa mais atrasada que eu conheço. Eu não conheço ninguém que seja tão atrasado quanto eu. Eu sou um homem atrasado, assim, da gema mesmo. E aí o trânsito ele aparece entre as nossas desculpas diárias, né? Agora, essa aqui é clássica, ó. Já recebeu alguém que dizia ser sua fã e ela confundiu seu nome com o nome de um outro locutor ou apresentador e ainda trocou o nome da emissora que você trabalhava? Já aconteceu isso com você? Cara, acontece muito isso na emissora. Eles falam, olha o Arthur da Globo, olha o Arthur da Band. Tá na Record, né, Arthur? Eu acho massa. Isso acontece demais, Até a gente ri. Tudo é tudo na boa, tudo é esportiva, né? Tudo sempre na brincadeira. Essa daqui também é interessante, ó. Já aconteceu de uma fã, aquelas fãs mais atiradinhas, dela chegar e cumprimentar você e ela tá junto com o namorado, com o marido, e ela ser assim um pouco ousada, e o marido, o namorado, em vez de ficar zangado com ela, ficou com a cara feia pra você? Isso é o que mais acontece, porque a gente, quando vai lidar com uma pessoa que gosta muito de você... Às vezes a pessoa extrapola, né? Exatamente. E a TV, ela traz uma situação que é diferente. Você é amigo da pessoa já há muito tempo, você faz parte da vida da pessoa, você almoça com a pessoa todos os dias. A pessoa, ela arruma casa te ouvindo ou te assistindo, ela todos os dias acostuma a ir para o trabalho te ouvindo, ou voltar do trabalho te ouvindo,
ou ter um intervalo de almoço e te assistir para, às vezes, desestressar em relação a um serviço, a um trabalho, a alguma situação. Então, para a pessoa, você já é amigo dela há muito tempo. Só que você, de fato, nem conhece a pessoa. Então, às vezes, a pessoa, ela realmente te trata como se você fosse o melhor amigo do mundo há muito tempo, e você fica um pouco assustado. E é normal isso, mesmo estando ao lado de mulheres, com os maridos, isso é normal, isso acontece, e na maioria das vezes os maridos são tranquilos. Até porque as mulheres também são mais comedidas. Inclusive, eu estava com essa pergunta para fazer para você. Como que você lidar assim, o rádio, a televisão? A gente está todo dia na casa da pessoa, né? A pessoa cria aquela intimidade com a gente, só que a gente não conhece ele, né? Você acabou de dizer. E as pessoas chegam já com aquela liberdade, assim, tal, como se a gente fosse... Aí começa a brincar, às vezes tem umas brincadeiras pesadas, né? E a gente fica assim... Calma aí, né? Calma aí. O que eu não gosto é quando alguém vem querer me combater em relação a uma opinião que eu dei. É quando a pessoa quer contrapor a opinião, beleza. Mas quando a pessoa quer combater a sua opinião, aí é ruim. Porque eu falo assim, ó, eu gosto desse microfone porque ele é preto. Você virar e falar assim, eu gosto desse microfone porque ele é preto, mas gostaria mais ainda se ele fosse preto com branco. Ou eu não gosto desse microfone e só gostaria se ele fosse branco. Certo. Isso é você contrapor a minha opinião. Outra coisa é você chegar e falar assim, ó, eu acho que todo mundo que acha esse microfone preto, eu acho feio essa pessoa, eu acho ridículo, eu acho que essa pessoa não presta. Entendeu? Ou seja, você pode não concordar comigo que o microfone é preto, mas você tem que aceitar que eu acho que o microfone é preto. Entendeu? Numa viagem, você percebeu que a gasolina estava acabando e você pôs o carro na banguela para ver se dava para chegar. Já aconteceu? Semana passada. Minha família, aliás, a família da minha namorada, ela é de Itaberaí. Itaberaí, cidade do Calcário, né? Cidade boa até. E aí, dia desses, não, segunda-feira passada, eu tava voltando, e aí no meio do caminho eu percebi que eu não tinha abastecido. Eita! E quando eu olhei, já tava piscando, assim, eu pá. A sorte que eu tava chegando em umas e tinha um posto bem na frente. Mas, uma vez eu estava voltando de São Paulo, o carro entrou na reserva, e geralmente quando entra na reserva são 10 km, correto? 5 ou 10 km. Por aí. Tipo isso. E o próximo posto estava a 30 km. E aí, como é que você vai fazer? Tem 10 km de... Então a gente foi para trás, a gente voltou. Voltamos porque tinha um posto que a gente havia passado a 5 km. E a gente voltou. Achou um retorno? Achamos o retorno, voltamos, mas assim, foi naquela beira, né? Porque se não tem a mãozinha de Deus ali, o negócio tem que ser resolvido não, sabe? Meu amigo Arthur Magalhães, olha, foi muito bom falar com você. Eu agradeço muito por você ter atendido aí o meu pedido. Você não mediu nenhuma dificuldade em vir aqui bater esse papo de amigos. E esse podcast, pode ter certeza que você vai ouvir falar muito dele, viu? Amém. Hoje você está aí apresentando esse Serra Dourada Esporte e virou aí uma referência goiana. Para mim é uma honra muito grande ter você aqui com a gente, viu? Eu tenho que agradecer primeiramente, Santos, porque você é uma pessoa que sempre nos recebe muito bem lá na TV Serra Dourada. É uma pessoa muito carismática e eu valorizo isso. Quando eu vejo uma pessoa boa, quando eu vejo uma pessoa que traz a palavra verdade, traz uma verdade nos olhos. Obrigado. Então, eu sou grato também por estar aqui, pelo convite. Estou lisonjeado por estar nesse momento, dividir esse espaço com vocês. Eu desejo muita sorte e que esse seja apenas o primeiro de muitos episódios que vão vir. Sem dúvida, a gente vai conversar muito aí pelos podcasts da vida. Você no seu, quando você tiver, e com certeza eu quero você de volta aqui em breve para a gente estar conversando, falando muito mais
que hoje a gente conversou, mas tinha muito assunto aqui. Se for deixar, a gente vai aí Vai embora. 2, 3 horas e o assunto não acaba, né? Vai embora. Então, eu quero ir lá uma hora acompanhar você e apresentar o programa nos bastidores, viu? Quero ver Já lá. tá convidado. Um dia desse eu fui lá e eu acompanhei a Adriana Bueno. Adriana Bueno, Bueno, à noite, Jornal Serra Dourada. ô Adriana, eu quero você aqui também. Roda a chamadinha da Adriana Bueno aqui, que ela fez pra mim aqui pro podcast, vai. Oi pessoal, eu sou a Adriana Bueno, aqui da TV Serra Dourada SBT. Estou passando para parabenizar o meu amigo Santos da Alegria pelo podcast. Parabéns, Santos! Pois é, Adriano, ó, eu quero você aqui batendo um papo comigo aqui nesse podcast, que esse é o podcast mais goiano. E você foi uma das pessoas que fez a chamadinha pra gente aí, então eu quero você aqui também, viu, Adriano? Um abraço. Valeu, Arthur, ó. Sucesso pra você, tamo junto, viu? Tamo junto, Santos. Valeu, galera. Ó, um beijão pra todo mundo. É isso aí, pessoal. Então, essa entrevista super bacana. Espero que você tenha gostado. E você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Esse podcast vai trazer muita gente boa, muitos locutores. Os locutores mais famosos de Goiânia e de Goiás vão passar aqui. Os jornalistas de todas as TVs, TV Anhanguera, TV Goiânia Band, né? TV Brasil Central, TV Serra Dourada. Então, todas as pessoas aqui das TVs locais, é claro, a gente vai estar trazendo aqui para você e os cantores também, né? Você sabe que aqui no nosso estado de Goiás está recheado de gente, ó, Maiara e Maraísa, Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Amado Batista, Leonardo, enfim, é gente demais, Então a gente vai correr atrás desse pessoal aí, a gente vai ter com certeza a oportunidade de trazer aqui para bater aquele papo legal e eles vão estar contando coisas que aconteceram nos bastidores da sua carreira. Então, você que curte, você gosta de saber as curiosidades aí dos fatos que aconteceram aí na carreira dos artistas, então fique ligado nesse canal, é o canal, ó, anote aí o nome dele, hein? Podcast Bastidores da Minha Carreira. Esse é o podcast mais goiano do Brasil. Forte abraço, pessoal, até o próximo, valeu!